Nós vamos ouvir a palavra de Deus e gostaria de pedir encarecidamente que a partir desse momento você evite de caminhar pelos corredores, evite de conversar com a pessoa que está ao seu lado, de travar uma conversa, troca de receita, fofoca então nem pensar, né? Certo? Que você esteja atento ao que está sendo dito da parte de Deus, concentrado na palavra do Senhor. Se alguma criança não foi lá para o estudo bíblico, e quero reforçar a necessidade de você fazer o seu check-in assim que você chega à igreja, fazer o check-in da sua criança, certo? Isso é para a segurança da sua criança, do seu filho, da sua filha. Mas se alguma criança ficar aqui durante a mensagem, deixe essa criança junto de você, não permita que ela corra pelos corredores. Quem concorda e quem está comigo, diga amém. Graças a Deus. Muito bem. Quero convidar você a fechar os teus olhos, abrir o teu coração. Peço para que o Espírito Santo fale com você nesta manhã. O Senhor Deus colocou uma palavra de instrução no meu coração para esta manhã, a respeito dos nossos comportamentos e dos nossos relacionamentos com outras pessoas. Então eu queria que você colocasse a sua vida diante do Senhor, como ela já está nesse culto. Peça para que o Espírito Santo fale com você nesta manhã. Senhor, nosso Deus, nosso amado, bendito Pai, obrigado por estarmos aqui nesta manhã, neste culto. Pedimos para que o Senhor que já tem falado conosco de muitas formas, de muitas maneiras, nesta reunião em Teu nome, que o Senhor fale conosco agora pela pregação da palavra do Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos guie em toda a Tua verdade, e que a Tua palavra, que é a espada do Espírito, penetre em nossos corações, em nosso entendimento, em nossa alma, e produza, Senhor, toda a transformação que o Senhor deseja operar em nossas vidas. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Muito bem. Em certa igreja, meus queridos, havia um irmão que foi apelidado o irmão das histórias infinitas. O irmão das histórias infinitas. E por que esse irmão foi apelidado dessa forma? Porque quando ele contava as suas histórias, as suas experiências, e ele gostava de contar histórias, ele fazia questão de contar todos os detalhes em todas as suas minúcias. Você conhece alguém assim? Que quando vai contar uma experiência dela mesma, ela quer contar com todos os detalhes em todas. Começaria descrevendo o cheiro do café, a marca do pão, a cor da xícara, e até como a formiguinha, a trajetória da formiguinha na mesa entre os farelos de pão. Ele gostava de contar as histórias nos mínimos detalhes. Um dia, após um determinado culto, este irmão, o irmão das histórias infinitas, ele começou a contar a um grupo de irmãos como ele havia furado o pneu do seu carro. Mas antes de chegar até a parte do furo, ele começou a dizer como ele comprou aquele carro, onde ele comprou aquele carro, como foi o financiamento daquele carro. Ele começou a dizer como ele negociou o preço, quantos quilômetros ele já havia rodado com aquele carro. E é claro que ele também falou sobre qual era a previsão do tempo naquele dia. 15 minutos depois, metade do grupo já tinha ido embora misteriosamente. E os que ficaram estavam ali com aquela cara de tacho, como quem está fazendo a lista mental do que tem que comprar no mercado. Foi então que Dona Marlene, uma senhora muito direta, interrompeu e disse: irmão, é o seguinte, o pneu ainda está furado ou você já arrumou? Certamente você conhece pessoas assim como o irmão das histórias infinitas, cujo exemplo retrata como que uma pessoa pode se tornar irritante para outras pessoas. No caso desse irmão, o que tornava ele irritante era a sua falta de objetividade. Mas é óbvio que muitos outros comportamentos podem também tornar a pessoa irritante para outras pessoas. Uma pessoa irritante é alguém cujo comportamento ou atitudes causam incômodo
frequente a outras pessoas. Simplesmente isso. O que é uma pessoa irritante? Uma pessoa irritante é alguém que com muita frequência causa incômodo a outras pessoas. Isso pode acontecer não somente como no exemplo do nosso irmão das Histórias Infinitas, por falta de objetividade. Uma pessoa irritante, ela pode ter uma tendência a ser alguém que fica interrompendo os outros constantemente. Uma pessoa que talvez sofra da arrogância, ou que não tenha aquele filtro social, então uma pessoa que vive desrespeitando outras pessoas, ou pessoas que vivem a reclamar e a murmurar sobre tudo, ou qualquer outro hábito que torne a convivência pessoal muito difícil. Então, em geral, essas pessoas, elas não percebem ou elas não se importam com o impacto negativo que os seus comportamentos estão causando na vida de outras pessoas. E aí você pode dizer assim: mas pastor, o que isso tem a ver com o Evangelho? O que tudo isso, o que o tema dessa mensagem nesta manhã tem a ver com o Evangelho, tem a ver com a Bíblia, tem a ver com a Palavra de Deus, tem a ver com os propósitos de Deus na minha vida? Sim, esse tema tem tudo a ver com a Palavra de Deus e com o Evangelho de Jesus em nossas vidas. Porque nós temos aqui um exemplo bíblico perfeito disso, que está lá em Provérbios 27, 15 e 16, que diz assim: o gotejar contínuo num dia chuvoso e a mulher rixosa são semelhantes. Contê-la seria como conter o vento ou segurar o óleo com a mão. Calma, mulheres, eu não estou falando que as mulheres são pessoas irritantes, ou que somente as mulheres são pessoas rixosas, porque embora esse texto tome como exemplo uma mulher rixosa, ou seja, uma mulher que vive brigando e discutindo e murmurando com seu marido, obviamente que esse princípio se aplica a qualquer pessoa irritante que exiba esse tipo de comportamento, ou seja, alguém que constantemente causa incômodo, frustração, irritação, discórdia na vida de outras pessoas, exatamente como um gotejar contínuo no dia de chuva, que não pode ser contido de forma alguma. Vamos nos lembrar do que Jesus disse sobre nós? Jesus, ele disse que nós, os seus discípulos, somos sal da terra e luz do mundo, certo? Então o que o sal faz? O sal, na medida certa, ele dá sabor ao alimento, ou seja, ele causa uma coisa boa. A luz ela dissipa as trevas, ou seja, estamos num lugar totalmente escuro, não sabemos para onde ir. A luz, ela ilumina, ela traz à luz aquilo que nós não estamos vendo. Então quando Jesus disse: olha, vocês são o sal da terra e a luz do mundo, Jesus estava dizendo: olha, o meu propósito para vocês que são as minhas testemunhas, como testemunhas minhas, é que vocês causem uma boa influência, uma influência transformadora na vida das pessoas que estão à volta de vocês, na vida das pessoas com as quais vocês convivem, por causa da minha presença, por causa da presença do meu Espírito em vocês. É isso que Jesus, parafraseando ou interpretando o que Jesus quis dizer quando ele disse que nós somos sal da terra e luz do mundo. Ele estava falando da influência que nós devemos exercer sobre a vida das pessoas que estão à nossa volta, por causa da presença dele que está em nós, por causa do poder dele que está em nós. Então, ser sal da terra e luz do mundo na vida das pessoas que estão à nossa volta é exatamente o contrário de ser uma pessoa com comportamentos irritantes, que causam incômodo, frustração, dor e às vezes sofrimento na vida daquelas pessoas com as quais nós convivemos. Então eu quero oferecer a vocês nesta manhã algumas características das pessoas, ou de uma pessoa irritante. Irmãos, a lista foi tão grande, que eu tive que fazer algumas combinações, e não vou conseguir terminar hoje essa mensagem aqui nessa manhã, de modo que continuarei à noite, porque a lista foi realmente muito grande, certo? Então vamos lá. Em primeiro lugar, não que essa seja o top de uma pessoa irritante, né? O comportamento mais irritante de todos os irritantes que possam existir, apenas para que a gente coloque numa ordem. Então uma pessoa irritante é aquela pessoa que interrompe constantemente. Você conhece alguém assim? Você conhece alguém assim? Talvez maridos e esposas estejam pensando um no outro: meu marido é assim, ele não deixa eu acabar de falar, minha esposa é assim.
Mas vamos para além do casamento, porque eu sei que na discussão de casal isso acontece. Isso acontece, mas vamos para além do relacionamento conjugal. Você conhece alguém que numa conversa ali, ao final do culto, ou ali no trabalho, ou na faculdade, ou na vizinhança, você conhece alguém assim, que você está falando, a pessoa não deixa você acabar o seu raciocínio. A pessoa quer falar e nunca deixa os outros tentarem terminar de falar. Isso é muito ruim. Essa pessoa ela tem que se aperceber de que ela está causando um problema nos seus relacionamentos e que ela fatalmente vai afastar as pessoas dela. Vamos ver o que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Provérbios 18:2, o livro da sabedoria divina. O tolo não se interessa em aprender, mas só em dar as suas opiniões. Para você aprender, você precisa saber ouvir. Se você não souber ouvir, como que você vai aprender? Se somente você quer falar, somente você quer dar as suas opiniões, os seus pitacos, aquilo que você tem a dizer, a Bíblia está dizendo que a pessoa que não se interessa em aprender, ou seja, a pessoa que não para ouvir, e aqui nós podemos incluir aquela pessoa que interrompe os outros constantemente, é uma pessoa falta de sabedoria, ou seja, uma pessoa tola. Provérbios 10:19 também diz assim: quanto mais você fala, mais perto está de pecar. Se você é sábio, controle a sua língua. Isso não é uma verdade, irmãos? Você já reparou que as pessoas que são faladeiras, ou faladoras, ou que falam pelos cotovelos, são as pessoas que mais pecam, porque falam demais, ouvem de menos. Então elas estão mais propensas a pecar. O apóstolo Tiago, ele fala sobre isso, uma longa lista de uma reflexão inspirada pelo Espírito Santo sobre como a língua ela pode trazer muitos prejuízos, no capítulo 13 da sua carta. Então, eu não quero falar apenas das características, da pessoa irritante, mas eu também quero falar um pouco sobre como que você lida com essas pessoas. Como que você lida com alguém que não deixa você falar, né? Principalmente numa resolução de problemas, numa crise que precisa ser resolvida. Então você ouve a pessoa, mas você também tem que ser firme, mas educado. Ser firme com educação. Quando você vê que você não está conseguindo entrar no assunto, você pode dizer assim, você está querendo falar, e a pessoa não está te cortando, educadamente você fala o seguinte: olha, tudo bem, eu quero ouvir o que você tem a dizer, demonstra interesse pelo que a pessoa tem a dizer a você. Então você diz: olha, eu quero ouvir o que você tem a me dizer, o que você tem a me dizer é muito importante, mas eu gostaria que você deixasse eu terminar de expor a minha fala, a minha opinião, o meu raciocínio. Então, você comunica isto para a pessoa, ok? Agora, para você que se identifica com esta dificuldade, né, de interromper as pessoas: pastor, como que eu sei que eu vivo interrompendo as pessoas? Olha, geralmente são os maridos e esposas que comunicam isso para a gente, né? Você não me deixa falar, você fica me interrompendo. Às vezes os amigos não vão dizer, os irmãos da igreja não vão dizer. Então, primeira coisa é você pedir ao Espírito Santo para que Ele te mostre. Ou você pode perguntar para um amigo, que seja muito amigo do seu irmão: você acha que eu interrompo demais as pessoas quando eu estou falando? Eu não deixo as pessoas terminarem, acabar de falar? Se for um amigo, ele vai dizer a verdade para você, certo? Então, não seja afobado. Comece a fazer um treino, comece a se observar, comece a se perceber. Comece a treinar. A pessoa está falando, pare para ouvir. Irmão, Jesus parava para ouvir. Jesus, ele falava muito, ele ensinava, ele pregava, mas ele também ouvia as pessoas. Jesus parava para ouvir o que as pessoas tinham a dizer a ele. Então é muito importante que você respeite a voz dos outros. Aprenda a ouvir mais e a falar na hora certa. Olha o que o apóstolo Tiago diz, o irmão do Senhor. Tiago 1,19. Lembrem disto, meus queridos irmãos: cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva. É muito interessante isso, porque ele diz assim, demore, seja tardio no falar e no ficar com raiva. Demore para falar e ficar com raiva. Eu acho muito interessante quando ele junta o muito falar com a raiva, porque é a raiva justamente que faz a gente querer falar mais e mais.
A raiva tira a nossa moderação, a raiva tira o nosso equilíbrio, a raiva faz a raiva estimula o nosso ego. Então a gente tem que demorar em ficar com raiva para que a gente demore no falar. A gente tem que controlar as nossas palavras. A gente tem que parar para ouvir o que o outro tem a dizer. Você tem que desenvolver um bom ouvido, a chamada escuta ativa, né? Ou a escuta atenta, você estar atento ao que as pessoas têm a lhe dizer. Porque de repente você está sufocando as pessoas e você não percebe. Comece a perceber se as pessoas não estão saindo fora da tua conversa rapidinho. É porque talvez você esteja falando demais. Então aquela fala se torna sufocante, a pessoa precisa respirar, porque você não para. E não tem gente assim, que começa a falar um assunto e ela emenda um assunto no outro, e de repente você nem lembra como começou aquela conversa. Então, isso é uma coisa muito séria, né? E a pessoa só quer falar dela, né? Também tem isso. Uma outra característica da pessoa irritante é aquela pessoa, passa aí, vê o que aconteceu no computador e talvez você tenha mexido aí. É aquela pessoa que reclama de tudo. Eu sei que ninguém que está nesse culto, nessa manhã, tem esse tipo de problema. Graças a Deus. Eu não sei nem porque eu coloquei esse tópico aqui nessa manhã. Eu devia estar pregando isso à noite, porque é o pessoal da noite que tem esse problema. Eu já percebi isso, né, pastor Ronaldo? É o pessoal que vem no culto da noite. Eu não sei nem porque esse tópico está aqui. Está no culto, no período errado, certo? É aquela pessoa que sempre encontra algo para criticar ou se queixar. Há pessoas assim, que elas reclamam até das coisas boas que estão acontecendo, elas estão reclamando. Vamos lembrar do povo de Israel? Olha a coisa boa que Deus estava fazendo. Deus já havia mandado 10 pragas sobre o Egito. Deus havia aberto o Mar Vermelho, fechado o Mar Vermelho. O Mar Vermelho engoliu os inimigos do povo de Deus. Eles estavam a caminho de Canaã, terra prometida. Os espias foram até lá, ficaram 40 dias, voltaram. Josué e Caleb voltaram com um relatório maravilhoso. Olha, é verdade, a terra emana leite e mel, a terra é boa. E os moradores da terra, nós vamos devorá-los como pão. Assim como Deus nos deu vitória até aqui, o Senhor continuará nos dando vitória até que conquistemos a terra. Mas 10 daqueles espias começaram a reclamar que a terra ela ia devorá-los como gafanhotos, que eles iam morrer ali, que os seus filhos iriam ser dados como escravos. E o povo então reclamou que não tinha água, reclamava que não tinha comida, reclamaram da terra, falaram mal da terra que Deus estava dando. Deus estava fazendo coisas boas e dando coisas boas a eles, e eles estavam reclamando das coisas que Deus estava dando na mão deles. Então, quando nós reclamamos das coisas que Deus tem feito na nossa vida, estou falando das coisas boas, eu não estou nem falando dos problemas, das dificuldades, dos perrengues do dia a dia. Nós estamos desprezando a bênção de Deus. Às vezes Deus te deu um carro, Deus te deu uma casa, Deus te deu uma esposa, Deus te deu um marido, Deus te deu filhos. E a única coisa que a pessoa sabe fazer é reclamar da casa onde mora, reclamar do marido, da esposa, do trabalho. Eu não estou dizendo e nem estou pregando a ideia de que você tem que ser uma pessoa que não tem ambição de melhorar o teu casamento, de corrigir os erros dos filhos, de ter um carro melhor, uma casa melhor, um emprego melhor. Não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que Deus, Ele te convida a você ter um coração mais grato sobre as coisas que Ele te dá e reclamar menos, porque a murmuração ela é muito ruim para as pessoas que convivem com a gente. Imagine você o tempo todo conviver com alguém que o tempo todo está reclamando. Talvez lá no seu trabalho tenha alguém assim. Você que passa mais tempo no trabalho, ou que passa mais tempo em casa. Se você convive com alguém no trabalho ou em casa, que passa o tempo todo reclamando das coisas, só criticando, nunca elogiando, nunca agradecendo, tendo um olhar acinzentado, um olhar negativo, um olhar pessimista para tudo na sua vida, então isso é muito ruim. Então veja o que a Bíblia diz através de Paulo em 1 Coríntios 10:10. Não murmurem como alguns deles. Alguns deles quem? Paulo está fazendo referência aos israelitas no deserto.
Não murmurem como alguns deles murmuraram e foram mortos pelo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós. O que Paulo está dizendo? Olha, por causa da murmuração, que era resultado da ingratidão a Deus, do que Deus estava fazendo, eles perderam a bênção. Perderam a bênção. E quantos creem? Porque o princípio é o mesmo, gente. Estamos falando de uma história de outra dispensação, de uma outra aliança, mas os princípios de Deus, eles são válidos para qualquer dispensação. Estamos na dispensação da graça. A dispensação da graça, ela não elimina a verdade ou a lei espiritual de que a murmuração faz você perder a bênção de Deus, faz você não desfrutar daquilo que Deus está dando para você. Tiago, em 5,9 ele diz: irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz está às portas. Veja, a murmuração traz julgamento de Deus. A murmuração traz a disciplina do Senhor sobre a nossa vida. Então nós temos que tomar cuidado com o nosso coração, porque aquilo que a boca fala, como disse Jesus, a boca fala daquilo que está cheio o coração. A murmuração. Então como que você lida, em primeiro lugar, com a pessoa que está murmurando à sua volta? Primeiro, não alimente a negatividade. Não alimente a negatividade. Não concorde com a pessoa. E talvez nem critique a pessoa, porque às vezes você criticar a pessoa também não vai resolver. Então, não dê vazão àquilo que não edifica. Não dê vazão, às vezes na igreja. Às vezes um irmão chega para você e começa a criticar, fazer crítica ao pastor, crítica aos líderes, crítica à igreja, crítica ao culto, crítica ao ar-condicionado, crítica à iluminação, critica tudo na igreja. Então o que você tem que fazer? Você não pode dar vazão à crítica, você corta a conversa. Faça essa pessoa enxergar que coisas boas estão acontecendo. Faça essa pessoa entender que em todo lugar onde houver gente, há problemas e coisas a se resolverem e coisas a se melhorar. Mas procure fazer essa pessoa enxergar as coisas boas que estão acontecendo. Se você convive com um marido ou com uma esposa ou com um filho murmurador, você tem que, com a paciência que o Espírito Santo te dá, tentar demonstrar para essa pessoa, ao invés de chamar ela de chata, cri-cri e mimizenta, você dizer para essa pessoa: olha bem, quantas coisas boas estão acontecendo. Olha como Deus está nos abençoando. É verdade, isso aqui não está bom, mas olha só quantas outras coisas boas estão acontecendo na nossa vida. E como deixar de ser uma pessoa murmuradora? Como deixar? Então olha só o que diz a palavra de Deus aos Filipenses. Muda aí, vamos lá. Diz assim: façam tudo sem murmurações nem discussões, para que se tornem irrepreensíveis e puros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração perversa e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no mundo, apegando-se firmemente à palavra da vida. Então, resumindo tudo que Paulo está dizendo aos Filipenses: pare de reclamar, pare de murmurar por coisas pequenas e insignificantes. Certo? Façam tudo sem murmurações nem discussões. Façamos o que sem murmurar e discutir? Façamos o que? A Bíblia está dizendo todas as coisas. Ele não está dizendo algumas coisas, ele está dizendo todas as coisas. Para alguns talvez isso seja algo impossível ou muito difícil, mas nós temos que tentar pelo menos. Se perceber, comecei a murmurar, por que eu estou murmurando? Certo? E uma outra coisa importante, nós temos que desenvolver a prática e a cultura da gratidão. Olha o que Paulo vai dizer aos Tessalonicenses capítulo 5. Não vai aparecer aqui, apenas ouça. Deem graças, ou como diz outra tradução, sejam agradecidos em todas as circunstâncias, em todos os momentos, em todos os lugares. Esteja o que estiver acontecendo com sua vida, em todas as circunstâncias, deem graças, sejam agradecidos a Deus, porque essa é a vontade do Senhor para nós em Cristo Jesus. Veja, ter um coração agradecido, a palavra de Deus está dizendo que é a vontade de Deus. E isso é algo muito significativo e relevante.
Porque aqui nós não temos apenas um conselho, uma sugestão, nós temos aqui um mandamento de Deus. Temos a vontade de Deus, o mandamento de Deus, de que sejamos agradecidos, tenhamos um coração grato a Deus e às pessoas que estão à nossa volta, em todas as circunstâncias, em tudo o que nós estivermos vivendo, ok? Então, porque quando você desenvolve o hábito da gratidão, você está desenvolvendo uma outra cultura, que é a cultura da admiração. Como que você desenvolve a cultura da admiração, principalmente no teu casamento, na sua convivência familiar, com os filhos, com os pais, maridos e esposas? Como que nós desenvolvemos a cultura da admiração, que é algo muito importante nos relacionamentos conjugais e familiares? Nós desenvolvemos a admiração através da prática da gratidão. E estou falando de prática, então estou falando de uma coisa diária, que você tem que fazer diariamente. Então quando você vai orar, você rememora o que as coisas boas que o seu marido, a sua esposa, o seu pai, a sua mãe, seus filhos fizeram por você naquele dia. Então você vai agradecer a Deus em oração, você vai levar a Deus em oração, gratidão a Deus por aquelas pessoas que são as pessoas mais importantes na sua vida. E não somente isso, você também precisa diariamente verbalizar para essas pessoas as coisas boas que elas são, que você observa, as coisas boas que elas fazem, mesmo que seja ali aquela coisa do dia a dia, a esposa fez a comida, que é uma coisa da rotina, e talvez seja até uma obrigação, aquilo que foi feito em casa, a limpeza, a comida, a roupa, são obrigações que nós temos, mas mesmo para essas obrigações, o marido fez uma coisa que foi boa para a família, a esposa fez algo que foi bom para o marido. Então a gente verbaliza isso, a gente fala: olha, obrigado por ter feito isso, querida, obrigado pelo almoço que você fez, talvez tenha sido um arroz, feijão com ovo e linguiça frita, e você fala: querida, obrigado por ter feito esse alimento. Aí você já emenda aquela mensagem de duplo sentido. Você fala assim para a esposa: eu amo o seu tempero. E dá aquela olhadinha como não quer nada, sabe? Então à medida que você vai praticando a gratidão, que é um mandamento de Deus, você vai nutrindo a admiração. Admiração pelo que o outro é. Por quê? Porque você está treinando a tua mente e o teu coração a observar, a notar, a perceber as coisas boas e positivas que aquelas pessoas da sua família têm, que é o contrário daqueles casais que estão em pé de guerra, cuja tentativa do coração e o esforço da mente do coração é apenas observar as coisas ruins que o outro está fazendo. Não há casais assim? Não há famílias assim? Maridos e esposas, pais e filhos, que uma coisinha que acontece, um copo que é derramado no sofá, já é motivo para uma terceira guerra mundial, não é? Então isso é uma outra coisa que nós temos que nos atentar. Às vezes, ou quase sempre, a pessoa que tem a tendência a murmurar, a reclamar de tudo, as murmurações e as reclamações são desproporcionais ao fato que gerou aquela murmuração, aquela reclamação. Às vezes é uma coisa muito pequena para o tamanho daquela reação emocional, aquela explosão em ira, aquelas palavras, aqueles xingamentos que incomodam as pessoas que estão em volta, que intoxicam o lar, que intoxicam o ambiente familiar, que prejudicam o ambiente familiar. Porque aquela murmuração aquela reclamação é totalmente desproporcional ao que aconteceu. Então quando os corações estão magoados, quando os corações estão feridos, então a murmuração ela se potencializa. E as reclamações se potencializam, e as agressões se potencializam. Eu dei o exemplo do copo, né? Que de repente o marido enroscou a mão assim, o copo caiu, virou o refrigerante ou o suco na toalha da mesa que a esposa acabou de tirar da gaveta. É óbvio que ninguém vai dar glória a Deus por isso, né? Mas você não vai chamar o seu marido de burro e desastrado por causa disso. E às vezes a gente ou as pessoas, nós rotulamos umas às outras no nosso dia a dia. Ah, você vive fazendo isso,
Mas você é um desastrado mesmo, hein? Você imagina a pessoa ficar ouvindo por 20 anos que ela é uma pessoa desastrada, que ela é burra, que ela é ignorante, que não adianta eu te explicar porque você não vai entender. Você imagina por 20, 30 anos a pessoa ouvindo isso? Estamos sendo luz, estamos sendo sal com as pessoas mais importantes da nossa vida, porque é lá em casa que nós começamos a viver o Evangelho. É lá em casa, no relacionamento conjugal, certo? Uma pessoa irritante, em terceiro lugar, é aquela pessoa que se intromete em tudo. Você conhece alguém assim? Aquela pessoa que dá opinião ou conselhos não solicitados. Isso para os crentes, e principalmente para alguns, é uma complicação, porque a Bíblia diz que nós temos que ajudar uns aos outros. A Bíblia diz que nós devemos aconselhar uns aos outros. A Bíblia diz que nós devemos levar as cargas uns dos outros. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo que nós devemos ajudar os irmãos com os seus problemas, com as suas dificuldades, não tomando esses problemas para nós, mas ajudando os irmãos, nos ajudando uns aos outros, a gente resolver as nossas questões, né? Os nossos problemas, as nossas dificuldades. Agora, a Bíblia não está dizendo que você deve ser uma pessoa entrona, uma pessoa invasiva, uma pessoa que se mete onde você não foi chamado, porque isso também causa irritação, e há pessoas que têm realmente, infelizmente, essa tendência. Uma pessoa irritante é aquela que dá opinião ou conselhos não solicitados. O que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Vamos ver? Eu gosto muito dessa analogia. Olha só, quem se mete na discussão dos outros é como quem agarra pelas orelhas um cachorro que vai passando. O que vai acontecer se você agarrar pelas orelhas um cachorro que vai passando? Já imagino, nem preciso dizer o que vai acontecer com você, né? Certo? Então tem gente que tem essa dificuldade, irmãos. E o pior é que às vezes essa pessoa, ela coloca Deus na história. Ela fala: olha, eu senti de Deus de falar com você. Hein, pastor Ronaldo? Eu senti de Deus. Eu estou sentindo de Deus. Deus, olha, irmão, eu nem dormi direito, né? Eu estou uma semana sem dormir. Deus está me incomodando, eu tenho que falar com você. Então, às vezes a pessoa, ela confunde o agir de Deus com a ânsia dela, com a necessidade que ela tem de se meter na vida dos outros. Ela não consegue, ela confunde a voz de Deus com aquela necessidade humana de querer controlar a vida das pessoas. E às vezes você vai lá e se mete onde você não foi chamado, dá um conselho errado e estraga a vida do outro. Então isso não pode acontecer. Então, se de repente, agora como você lida com isso? Como lidar com esse entrão? Com o irmão entrão? Como você lida com ele? Às vezes não é um irmão, às vezes é alguém do trabalho, alguém da vizinhança, né? Não é verdade? A vizinhança tem isso, principalmente quem mora em bairro, né? Tem aquelas pessoas que passam o dia inteiro sentado numa cadeira de praia, na calçada, só filmando o que acontece, né? A coisa boa nesse caso é que não tem assalto nessa rua, né? Porque tem um vigilante ali, alguns vigilantes que estão tomando conta da vida dos outros, né? E fazendo o relatório para sair tudo no jornalzinho lá do bairro que está acontecendo na vizinhança. Então, suponhamos, alguém te procurou e se meteu onde não foi chamado e isso te incomodou. O que você tem que fazer? Primeiro você agradece a pessoa, porque existe uma intenção positiva ali, né? Então você agradece a pessoa: olha, muito obrigado. Mas você também precisa estabelecer limites, porque às vezes essa pessoa ela vai querer infernizar a sua vida, porque ela acha que tem que cuidar de você, se você não chamou, certo? Agora, por outro lado também, às vezes nós estamos precisando de ajuda, e o nosso orgulho, aqui eu estou abrindo um parênteses, e o nosso orgulho impede da gente receber ajuda. Não é que a pessoa está sendo entrona, de repente Deus enviou mesmo aquela pessoa para te ajudar. Deus usa pessoas para ajudar pessoas. De repente o nosso orgulho, a gente fecha o coração para ajuda e interpreta que a pessoa está querendo se meter na nossa vida, né? Quando na verdade nós estamos realmente precisando de ajuda. Nesse caso aqui, se você perceber que a pessoa está se metendo na sua vida onde ela não foi chamada, então você educadamente sai da conversa e fala: olha, irmão, já estou resolvendo, já estou orando, Deus já está me mostrando um caminho, muito obrigado, Deus abençoe. E assim, então aquela saída francesa, como diz, né? E como deixar de ser uma pessoa entrona?
invasiva, né? Então você tem que fazer uma autorreflexão, certo? Qual é essa autorreflexão? Você é uma pessoa que sinceramente gosta de ajudar os outros? Você tem que parar e pensar, fazer uma autoanálise. Eu realmente gosto de ajudar as pessoas? Ou eu sou somente uma pessoa curiosa? Eu sou uma pessoa entrona, invasiva, que tem prazer ou necessidade de controlar a vida das pessoas, né? Nós, pastores, que exercemos autoridade espiritual conferida por Deus, autoridade espiritual sobre o rebanho, nós, pastores, essa mensagem primeiro é para nós, porque Deus nos deu autoridade para falar no nome dEle. Somos dispenseiros da sabedoria divina, como diz Paulo aos Coríntios. Então, aquilo que falamos tem um peso na vida das pessoas, a orientação que damos, os conselhos que damos, a mensagem que pregamos de púlpito. Por isso que o pastor, ele tem que ter muita responsabilidade na forma como ele trata as pessoas, como ele ensina as pessoas, o que ele fala às pessoas, como ele age nas suas intervenções pastorais. O pastor tem que saber a hora de entrar, a hora de sair. Eu, por exemplo, eu jamais, isso por personalidade minha, né? Isso por personalidade minha, eu jamais irei na sua casa sem ser chamado. Uma certa vez uma irmã perguntou: pastor, quando você vai em casa me visitar? Eu falei: quando você me convidar. Porque há pastores que foram ensinados assim, de fazer visita surpresa aos membros da igreja. E tudo bem, se eles querem pastorear dessa forma, eu não acho essa atitude educada. A não ser que o Espírito Santo mande, vai na casa do sujeito, que nem o Espírito Santo fez lá com Ananias, né? Para ele falar com Paulo, aí é diferente, certo? Mas não faz parte da minha atuação pastoral e por personalidade ficar se metendo na vida das pessoas, onde eu não sou chamado, a não ser que seja um caso realmente grave, que a gente está vendo que a pessoa precisa de ajuda, a gente vai lá orientar, a gente vai conversar, chama a pessoa para conversar, certo? Então, nós pastores temos que tomar muito cuidado com isso, porque tem pastor que é curioso, tem pastor que é entrão, tem pastor que é fofoqueiro, gente, tem pastor que nem salvo nem nasceu de novo, o cara é cheio de problemas, aí ele enfiou na cabeça aqui, porque ele se comunica bem, fala bem, e está causando lá um problema na vida das pessoas, que é o cara errado na hora errada, no lugar errado, certo? E o último conselho, para você deixar de ser uma pessoa entrona, é: não agarre o cachorro pelas orelhas. Obviamente que essa frase está entre aspas, certo, irmãos? Não é literal, está entre aspas. Não agarre o cachorro pelas orelhas, isto é, aprenda a respeitar os assuntos alheios. Aprenda a respeitar, né? Não se meta onde você não foi chamado. Você vê uma roda de irmãos lá, aí você chega: ei, o que vocês estão conversando, né? De repente você é o assunto, já pensou? O que vocês estão conversando? Aí todo mundo vai ter que mentir. Estão falando bem de você aqui, irmão, né? Então, faça uma autorreflexão, né? Esse desejo incontrolável de falar com aquela pessoa, porque eu quero me meter na vida dela, porque realmente Deus está me mandando até lá. Provérbios 25, 28 diz assim: um homem que não sabe controlar as suas emoções e vontades é como a cidade com seus muros derrubados. Então a gente tem que ter controle sobre as nossas emoções e nossas vontades, e isso somente é possível porque o Espírito Santo habita em nós. Nós temos que pedir para o Espírito Santo: Espírito Santo, me ajude, me dê poder para controlar as minhas emoções, as minhas palavras, as minhas vontades, as minhas atitudes. Uma quarta característica de uma pessoa irritante é aquela pessoa que quer sempre ter razão. Mais um tópico que eu não sei porque ele está aqui, porque só vai servir para os irmãos da noite, que não vão ouvir essa mensagem, a não ser que eu vou dar uma pincelada rápida, né? Você conhece alguém que quer sempre ter razão? Você conhece alguém que não dá o braço a torcer, inflexível? Você conhece? Como que é conviver com essa pessoa? Conviver com alguém que sempre quer ter a razão. Com o passar do tempo, o que você começa a fazer? Você já nem discute mais, né?
Porque você já sabe que não adianta discutir, porque discutir não é brigar, tá, gente? Discutir não é brigar. Discutir não é brigar, é diferente de brigar. Falamos isso ontem. Ontem nós estivemos lá no grupo de casais que o Zilton e a Dinha assumiram ontem, né? E a gente falava sobre isso, que brigar é uma opção. Brigar é uma opção. Sem lenha o fogo se apaga, diz a sabedoria divina em Provérbios. Ou seja, se sem lenha o fogo se apaga, né? Se você resolve brigar, você está colocando uma lenha na fogueira. Se você tira a lenha, o fogo se apaga. Então brigar é uma opção. E discutir não é o mesmo que brigar. Então, você está ali discutindo, uma pessoa quer, você precisa discutir algo com alguém. Se aquela pessoa é alguém que não dá o braço a torcer, o que você faz? Eu não vou nem discutir. Com o passar do tempo, você vai até assumindo o seguinte: olha, eu prefiro ter paz do que ter razão. Então deixa a pessoa com a razão dela e eu vou ser feliz, não é isso? Porque a pessoa, ela não admite nunca estar errada. Olha o que Provérbios 3:7 diz: não fique cheio de si, pensando que a sua própria sabedoria é a razão do seu sucesso. A verdadeira sabedoria é temer o Senhor e evitar o mal. Então, essa tradução é muito boa, né? É Nova Bíblia Viva. Não fique cheio de si, pensando que a sua própria sabedoria é a razão do seu sucesso, das coisas que dão certo na sua vida, né? Então outra tradução diz: não se estribe no seu próprio entendimento, ou seja, não se apoie no seu próprio entendimento. Todos nós temos entendimento de alguma coisa, todos nós temos algum conhecimento acumulado ao longo da vida. Nós sabemos coisas, temos informação de muitas coisas, sabemos fazer muitas coisas. Isso não significa que tudo que sabemos é o suficiente para fazer com que a gente tenha razão sobre tudo, sobre todas as coisas. A gente pode estar errado. Então, quando a gente se apoia nas nossas experiências, naquilo que sabemos, a gente pode pecar, e vamos pecar, porque nós não sabemos todas as coisas, porque o único que sabe todas as coisas é Deus. Somente Ele é inquestionável. Todos nós somos questionáveis na nossa sabedoria, no nosso conhecimento, nas nossas decisões, nas nossas ações. Então a pessoa que quer sempre ter razão, essa pessoa ela tem um ego muito grande. Ela tem um ego enorme. E pessoas com um ego enorme são pessoas muito difíceis de lidar. Você quer ver só? Nem Deus aguenta o orgulhoso. Tiago 4,6: Deus dá graça ao humilde, mas se opõe aos orgulhosos. Deus se opõe aos orgulhosos. Nem Deus suporta o orgulhoso. Por que eu tenho que aguentar o orgulhoso? Irmãos, eu tenho uma grande dificuldade. Vou abrir meu coração para vocês aqui. Eu tenho uma grande dificuldade de lidar com pessoas soberbas, com pessoas orgulhosas. Tenho uma grande dificuldade. A minha tendência natural é de afastamento, de me afastar da pessoa, porque eu não aguento. São comportamentos intragáveis. Então não dá para conviver com essa pessoa, né? Então, como lidar com essa gente? É você não entrar em disputa. Agora, se isso é um problema dentro do casamento, que já está há muito tempo, e a crise está se agravando, vocês precisam buscar ajuda. Ajuda pastoral, ajuda em terapia de casal. Porque você lidar com um orgulhoso, um soberbo, em qualquer outro ambiente, você consegue lidar com isso com mais facilidade, porque você não está dormindo com aquela pessoa. Você não fez uma aliança mediante promessa de viver com aquela pessoa até que a morte o separe, né? Agora, quando isso acontece dentro de um casamento, dentro de um relacionamento conjugal, vocês têm duas opções: ou vocês continuam levando isso, sabe-se lá como, até quando, ou vocês buscam ajuda para aprender a como que vocês vão aprender a colocar suas opiniões um para o outro, sem ficar naquela queda de braço. Porque quando um casal está em crise, e quando eles procuram ajuda, a primeira conversa é assim, é um falando mal do outro, um querendo impor a sua razão, e tentando convencer aquele mediador que está na frente dele, seja um pastor, um psicólogo, um terapeuta, tentando convencer aquela pessoa de que aquele que está falando tem razão, e que eu tenho razão, eu sou a vítima, e ela é a culpada, ela é a causadora de todos os nossos problemas. Então, os dois estão tão cegos
tão cegos por causa da raiva, do ódio, das mágoas, do coração ferido, que eles não conseguem raciocinar direito, não conseguem parar para pensar o quanto que eles próprios também têm responsabilidade por aquela crise. Então, se há um caso, se há uma situação dentro de um casamento, precisa se buscar ajuda, tá? Eu coloquei assim, né? Como lidar com essa pessoa? Apenas diga, entenda o seu ponto de vista e siga em frente. No casamento não tem como você fazer isso. Seguir em frente, porque a gente é contra o divórcio. A gente batalha em todo instante para que não haja divórcio. Às vezes o divórcio acontece, né? Mas o nosso conselho como igreja de pastores é a manutenção do casamento a todo custo, né? Mas às vezes o divórcio acontece, e aí o casal precisa, para que não chegue nesse ponto, buscar ajuda, certo? Então, como deixar de ser uma pessoa que sempre quer ter razão? Você tem que praticar a humildade e desenvolver a humildade no seu caráter, certo? Olha o que diz Filipenses 2:3. Paulo vai dizer em Filipenses 2:3: não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Não façam nada por interesse pessoal. Considere as pessoas, os outros, superiores a você, certo? Vamos trazer isso para o casamento? Você considera a sua esposa superior a você? Você considera o seu marido superior a você? Ou você se acha melhor do que ela, melhor do que ele? E você quer sempre ter a razão de tudo? Isso não vai dar certo, certo? Segundo, admita os seus erros, admita as suas falhas, admita os seus pecados, os confesse a Deus, leve isso em oração a Deus. Senhor, eu tenho errado no meu casamento, eu tenho agredido a minha esposa, o meu marido, com palavras que diminuem ele, ela, que depreciam, que humilham, que diminuem. Eu tenho pecado, eu tenho sido orgulhoso, orgulhosa. Senhor, me ajuda, me ajuda. E aprenda que nem sempre você precisa ter razão. Por que você precisa ter razão sempre, irmão? Por que você precisa ter razão sempre? Você não está sempre com a razão. Dê um pouco de razão ao outro também. Às vezes a crítica que alguém te faz é uma pista que Deus está lhe dando de coisas que você precisa melhorar na tua vida, porque todos nós temos ponto cego. O que é o ponto cego? Quem dirige sabe o que é ponto cego. Você está aqui no volante e nos retrovisores da esquerda e da direita tem um ponto que você não consegue ver o carro que está vindo aqui do lado. Você não consegue, é o ponto cego. Então todos nós temos os nossos pontos cegos, coisas em nós, deficiências em nós, que nós não estamos enxergando, que nós não estamos vendo. Todo mundo está vendo, mas nós não estamos vendo, ou estamos nos recusando a enxergar. Então quando alguém diz para você, com muita frequência, e quando é mais de uma pessoa, mais ainda, de que você tem aquela deficiência, aquele ponto a melhorar na sua vida, uma pessoa está falando, duas, três estão falando, isso é uma forma de Deus estar usando essas pessoas para te mostrar, olha querido, você precisa melhorar nisso, você precisa se arrepender nisso, você precisa abandonar esse pecado, essa conduta, esse comportamento, porque você está atrapalhando a sua vida. Deus está dizendo para você, você está atrapalhando o meu agir e os meus propósitos na tua vida, e você está causando um mal na sua família, no ambiente doméstico, no ambiente familiar, certo? Então nós temos que aprender que nem sempre você precisa ter a razão, certo? Aprenda a rir de si mesmo. Você ri de si mesmo? Ria de si mesmo. Não se leve tão a sério. Você é falho, imperfeito. Você não vai acertar sempre. E por último aqui nessa manhã, né? Uma pessoa irritante faz piadas sem graça ou ofensivas. É aquela pessoa que trata tudo com ironia, tudo com sarcasmo o tempo todo, mesmo em situações inapropriadas. Existe um presidente sul-americano que ultimamente tem feito bastante isso. Então, é aquela pessoa, você conhece alguém assim? A pessoa sempre está fazendo uma piadinha sem graça, aquela piadinha que constrange as pessoas, que faz mal aos outros, que às vezes ofende as pessoas, porque até para fazer uma piada, uma brincadeira, você tem que saber com quem faz, irmão. Não é com todo mundo que você brinca com amigo, é com amigo que você brinca, principalmente os homens, né? E aí, irmão, essa barriga aí está de quantos meses? Aí o outro ri, dá risada, né? Agora vai uma mulher falar para outra mulher,
E aí, amiga, essa barriguinha, hein? E esse culote, hein, amiga? E essas estrias aí, hein? Bom, daí pronto, você acaba, né? As duas nunca mais falam na vida, né? Então, você tem que saber com quem você brinca, com quem você fala. Não é com todo mundo que você brinca. Você acabou de conhecer a pessoa, você vai fazer uma piada sem graça. Porque tem gente que é assim, que leva tudo na ironia, tudo na brincadeira. Certo? Olha só o que a Bíblia tem a dizer sobre isso. A Bíblia tem algo a dizer sobre isso, pastor? Tem. Olha só, Paulo aos Efésios capítulo 5. As histórias sujas, a conversa indecente e os gracejos inconvenientes. Estas coisas não são para vocês. Vocês quem? Nós, os crentes. Nós que somos sal da terra e luz do mundo, fomos chamados para ser isso. Em vez disso, ou seja, ao contrário disso, relembrem uns aos outros da bondade de Deus e sejam agradecidos. Agora veja bem, vou abrir um parênteses aqui. Presta atenção. De quem que eu não estou falando? Eu não estou falando daquela pessoa que por personalidade é uma pessoa bem-humorada. Aquela pessoa que ela por personalidade é uma pessoa alegre. Não é desse comportamento, dessa pessoa que eu estou falando. Porque há pessoas que são, por natureza, muito alegres. Sabe aquela pessoa que quando chega ela alegra no ambiente? Aquela pessoa que quando está a roda reunida, ela que está fazendo a brincadeira, a piada e todos riem. É uma pessoa agradável. Nós temos uma pessoa assim na família que é o Tatá, gente. O Tatá chega, ele já chega e nós já estamos dando risada, né? E eu convivo com ele há mais de 30 anos e ele continua me pegando nas pegadinhas dele. Eu falo, não sei como que ele... não aprendi ainda. Então não é isso que eu estou falando. Estou falando da pessoa inconveniente. Porque o fato da pessoa ser alegre e bem-humorada não significa que ela seja inconveniente. Eu estou falando da pessoa inconveniente, né? Que tem um velório e a pessoa está rindo na frente do caixão, fazendo piada com o defunto. Não dá, né? Então, são pessoas inconvenientes, né? Conheço uma pessoa que em determinado velório perguntou assim para a viúva: ele emagreceu depois que morreu? E depois que falou já era, irmão. Depois que falou já era. Não, a palavra é que nem flecha que vai e não volta mais, né? Velório, gente, velório a gente tem que tomar cuidado com o que fala. Se você não tem o que falar, irmão, fala nada não. Só fala assim, está com o Senhor, pronto, tá bom. Está com o Senhor, descansou, né? Certo? Então é isso. Toma cuidado, né? Então como que você lida com essa pessoa? Você não tem que rir nem incentivar. Você não dá risada não incentive. Ou se for necessário, se tiver liberdade, fala para a pessoa, isso não foi legal não, irmão. Isso não é lugar, é hora para isso, né? Ok? E como deixar de ser essa pessoa? Olha só, Efésios 4:29 diz assim a palavra de Deus: não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Então, não digam palavras que fazem mal às outras pessoas. Às vezes, a pessoa não tem noção, né? Você conhece alguém que não tem noção? Às vezes a pessoa não tem noção, porque ela tem convivência com aquela pessoa, é alguém próxima, ela acha que pode ficar brincando com aquela pessoa. Só que a pessoa, por respeito, ela não fala, mas ela está se sentindo mal. Então a gente tem que ter discernimento e sabedoria. Então o que você tem que fazer? Pedir para Deus em oração, para Ele te dar entendimento, para Ele te dar discernimento a respeito daqueles comportamentos que são socialmente condenáveis, que estão ferindo as pessoas, que são comportamentos inapropriados para cada situação que você vive. E decida abandonar essas brincadeiras bobas, né? Que atingem as pessoas, né? E também você precisa refletir, se você tem essa tendência, se essa sua necessidade de parecer engraçado o tempo todo tem raízes profundas numa carência emocional que você tem. Você precisa ser engraçado o tempo todo, porque você tem uma carência de aceitação, de ser aceito pelas pessoas, de não se sentir rejeitado pelas pessoas. Então você quer ganhar as pessoas fazendo gracinhas. E de repente isso é resultado de uma carência emocional que você tem. Você tem que trabalhar isso em Deus. Ou procura um psicólogo. Vai se tratar, né? E deixa de ser chato,
na vida das pessoas, certo? Então, meus queridos, o que é uma pessoa irritante? Uma pessoa irritante é alguém que constantemente causa incômodo, discórdia, frustração, assim como um gotejar contínuo em dia de chuva que não pode ser contido. Isso pode acontecer por arrogância, falta de respeito, reclamações excessivas, murmuração, ou qualquer outro hábito que torne a convivência social difícil, certo? Então, em geral, essas pessoas, como eu já disse, elas não se importam, ou elas não percebem o mal que elas estão causando à vida de outras pessoas, certo? O problema é que essas atitudes e comportamentos da pessoa irritante, preste atenção, elas vão além da falta de educação, elas vão além da questão da etiqueta social. A questão é que esses comportamentos, essas atitudes, contrariam o modo de vida que o Evangelho de Jesus exige de nós, como discípulos dele, como sal da terra e luz do mundo que ele quer que nós sejamos. Por quê? Porque esses comportamentos prejudicam os outros. Tudo que prejudica os outros não é de Deus, porque refletem um mau testemunho. Tudo que reflete um mau testemunho não é de Deus, porque não glorifica a Deus, e tudo que não glorifica a Deus não vem dele. Por isso a gente tem que fazer constantemente a oração que Davi faz no Salmo 139. O que ele pede para Deus no Salmo 139? Examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Ponha os meus pensamentos e emoções ansiosos à prova. Tome conhecimento de tudo. Olha só o que ele vai dizer para o Senhor: veja se há em mim algum caminho mau e oriente-me para que eu ande pelo caminho da vida eterna. Davi está dizendo para Deus: Senhor, eu tenho pontos cegos, há coisas na minha vida que eu não consigo enxergar, há coisas na minha vida que podem estar erradas, que eu não estou enxergando. Então, Senhor, lança a tua luz sobre o meu coração, lança a tua luz na minha alma, lança a tua luz no meu interior e faz-me ver em mim, as coisas em mim que não são boas, que atrapalham a vida das pessoas, que atrapalham a minha própria vida. Faz-me, Senhor, ver o que eu não estou enxergando, que eu preciso consertar e acertar na minha vida. Esta oração, irmãos, nós precisamos fazer o tempo todo, todos os dias. Senhor, sonda o meu coração e faz-me ver o que eu não estou vendo. É óbvio que para isso a gente precisa de humildade, né? Porque às vezes nos falta humildade até para nos achegar a Deus. Às vezes a gente quer ter razão até diante de Deus. Ah, Senhor, o Senhor conhece o meu marido, a minha esposa, esse meu filho, essa minha filha. Ah, Senhor, o Senhor sabe. Oh Deus, faz justiça, Senhor. E Deus está falando para a gente: baixa a bola, seja humilde, que eu quero lançar luz nesse teu coração e mostrar onde você está errando e onde você precisa acertar na tua vida. Amém? Então Jesus disse que nós somos seus discípulos, e como seus discípulos devemos ser sal da terra e luz do mundo. E ser sal da terra e luz do mundo é o contrário de ser uma pessoa com comportamentos que irritam e causam mal a outras pessoas. Amém, meus queridos? Eu quero convidar a todos a ficarem de pé e nós vamos orar a Deus. Nós vamos orar ao Senhor. Fecha os teus olhos. Abra o teu coração. Vamos falar com Deus. Amém? Talvez todos nós aqui temos um pouco ou muito, não sei, mas com certeza a maioria de nós temos um pouco, talvez de cada um desses, ou de um desses comportamentos. Então, desses comportamentos que foram falados aqui nesta manhã, onde você acha que tem tido mais problemas, ou dado mais problemas às pessoas? Onde você precisa acertar a tua vida, consertar? Talvez você não tenha consciência, então faça essa oração agora que Davi fez no Salmo 139. Peça para Deus mostrar para você, porque o que Jesus quer de você, meu querido, é que você seja uma bênção na vida das outras pessoas, que você seja um agente de transformação, e não um agente de destruição, um agente que causa machucados, feridas no coração das outras pessoas, a começar dentro da nossa convivência familiar, conjugal.
Conviver com o outro é difícil, porque o outro é diferente da gente. O outro pensa diferente da gente. O outro se comporta de um jeito diferente da gente. O outro tem hábitos e maus hábitos diferentes dos nossos. Então isso exige de nós muito cristianismo, vida cristã, Jesus morando no nosso coração, o Espírito Santo controlando a nossa vida e dirigindo os nossos pensamentos, emoções e comportamentos. Nós precisamos do Senhor na nossa vida. Então diga isso para Jesus: Jesus, eu preciso mais de Ti em mim, porque quanto mais de Ti em mim, menos irritante eu serei para as outras pessoas. Quanto mais cheio do Espírito Santo você for, menos irritante você será para as outras pessoas. Quanto mais a palavra de Deus habitar no teu coração, menos irritante você será na vida das outras pessoas. Então decida hoje: Senhor, eu não quero ser essa pessoa irritante. Se necessário for, confesse os pecados ao Senhor. Se você tem cometido esses pecados, confesse a Deus e decida abandoná-los. Decida substituir esses comportamentos por outros que glorificam a Deus, que exaltam o nome do Senhor, que abençoam as outras pessoas e que te fazem crescer como gente, como homem, como mulher, como filho, filha de Deus. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso amado, bendito Pai, queremos colocar as nossas vidas em Tuas mãos, Senhor, e antes de tudo queremos Te pedir perdão, Senhor. Te pedir perdão se temos sido essa pessoa irritante, ou exibido comportamentos que irritam as outras pessoas, que ferem as outras pessoas, que machucam as outras pessoas, que incomodam as outras pessoas. Comportamentos que estão em nós, Senhor, que não glorificam o Teu nome, que nos fazem a dar um mau testemunho, Senhor, comportamentos que impedem o nosso crescimento em Jesus, Senhor. Então nos perdoa. Lança luz na nossa mente, no nosso entendimento, no nosso coração. Senhor, sonda o nosso coração e ajuda-nos a enxergar e a ver, Pai, o que está de errado na nossa vida. Lança luz, Senhor, e ajuda-nos a ser as pessoas que o Senhor quer que nós sejamos para a nossa família, para o nosso marido, para a nossa esposa, para os nossos filhos, para os nossos pais, para os irmãos na fé, para as pessoas com as quais convivemos na vizinhança, na faculdade, no trabalho, Senhor, no lazer. Meu Deus, em nome de Jesus, que sejamos Teus adoradores, que Te adoram em espírito e em verdade, o Teu sal e a Tua luz no mundo, Senhor, onde quer que nós estejamos. Perdoa, Senhor. Perdoa tudo aquilo que fazemos às outras pessoas, que causam mal a elas, Senhor. Ajuda-nos a ser pessoas educadas, moderadas. Ajuda-nos, Pai, a sermos bons ouvintes. Ajuda-nos, Senhor, a falar menos e a ouvir mais. Ajuda-nos a sermos bons ouvintes, a sermos pessoas educadas, atenciosas, gentis, como o Senhor foi, Jesus, com todas as pessoas, quando o Senhor esteve aqui, ó Pai. Oh meu Deus querido, meu Pai amado, transforma as nossas vidas, Senhor, transforma o nosso coração. Oh Deus amado, que o Senhor venha remover todo orgulho do nosso coração, que o nosso ego, Senhor, seja tomado pelo senhorio de Jesus, que o nosso ego receba o trono do Senhor, o senhorio de Jesus sobre a nossa vida, que não sejamos pessoas egoístas, donas da razão, que não sejamos pessoas inflexíveis, que sejamos pessoas humildes, que sejamos pessoas que reconhecem os próprios erros, que sejamos pessoas, meu Pai, com o mesmo sentimento que houve em Jesus, que se despiu da sua glória e se fez ser humano para salvar-nos, Pai, na cruz do Calvário. Que haja o mesmo sentimento em nós que houve em Cristo Jesus, Senhor. Senhor, opera um grande avivamento espiritual aqui nesta manhã. Opere um grande avivamento espiritual, que seja uma manhã de arrependimento, de renovo, de renovação, de novidade de vida, de salvação para aqueles que ainda não Te conhecem. Que seja uma manhã, meu Deus, de novo nascimento. Em nome de Jesus, vamos adorar ao Senhor de todo o nosso coração, amém? Coloque a sua vida diante do Senhor.